Muito bem, então vamos lá. Em que consiste a teoria celular? Justifique a sua resposta. Vamos lá, gente. Teoria celular. Então, a teoria celular diz que vírus não é célula. Portanto, a célula não é considerado um ser vivo, o vírus, tá? Então, bactéria, fungo são vidas, né? Tem vida. O vírus não é, porque a célula tem que ter uma forma de sobreviver sozinha. E o vírus, ele não sobrevive sem o hospedeiro, que no caso pode ser uma bactéria, pode ser uma célula carnívora, uma célula vegetal, enfim. Vírus não é célula, tá? Então, bactéria, fungos são considerados sim, tá? Teoria celular. Só o vírus que não é considerado uma célula, porque ele não consegue sobreviver sem o hospedeiro. Vamos para 2 agora. Na questão 2, por que ou por quais razões a célula é considerada uma unidade morfofuncional? Justifique a sua resposta. Por que a célula é uma unidade morfofuncional? Ela tem forma e ela tem função. Tem organelas, cada uma com as suas funções, então ela tem forma e tem funções. Morfofuncional, tá? Cada organela tem a sua função. Agora, a terceira. O que é metabolismo, tá? E quais são as principais reações químicas que ocorrem no metabolismo celular? Vamos ver. Metabolismo o objetivo do metabolismo é gerar energia para o funcionamento das células, tá? Então, tem 2 tipos de metabolismo para gerar energia para a célula. O anabolismo e o catabolismo. No anabolismo, tem o armazenamento de energia. O catabolismo tem a liberação de energia a partir da composição de moléculas. E é um conjunto de reações químicas de um organismo, tá bom? Então, o metabolismo tem anabolismo e catabolismo. O anabolismo é o armazenamento de energia e o catabolismo é a liberação dessa energia a partir da decomposição de moléculas, tá certo? Aí a gente entra naquela parte do ATP, o ADP, ciclo de Krebs, que é a respiração celular, tá certo? Então, agora vamos para 4. A questão 4 é: quais são os componentes celulares básicos dos organismos procariontes? Explicite-os descrevendo suas respectivas funções. Então, vamos lá, células procariontes. As procariontes, elas não possuem núcleo definido, ficando pelo citoplasma o material genético. Então, a gente tem aqui na célula procarionte a cápsula, que é o revestimento, o citoplasma, que mantém a forma celular, nós temos o DNA, que tem informação genética, e temos o flagelo para locomoção, temos a membrana plasmática, que é aquela que controla a troca de substâncias com o meio externo, temos a parede celular, que dá forma à célula, temos os pilos, que possibilita a fixação da bactéria ao meio, temos o ribossomo, que é uma estrutura responsável pela produção de proteínas, ok? Então, vamos lá. A célula, ela tem, célula procarionte, ela não tem núcleo definido, tá? Ficando tudo solto aí no citoplasma. Dentro dessa célula procarionte, a gente tem cápsula, que reveste a célula procarionte, o citoplasma, mantém o formato da célula, o DNA, que é a informação genética que deveria estar dentro de um núcleo, mas tem nucleolos, né? Tem o flagelo, que é para locomoção, tem a membrana plasmática, que é aquela que controla as substâncias que entram e que saem da célula procarionte.
Tem a parede celular, que dá a forma para a célula, tem os pilos, que possibilitam a fixação da bactéria no meio, e o ribossomo, que é a estrutura responsável pela produção de proteínas. Agora vamos para a questão 5. 5. Quais as principais diferenças entre células procariontes e as células eucariontes? Vamos lá, resposta da 5. Diferença entre procarionte e eucarionte. As procariontes, né, são dos tipos bactéria e arqueia. Elas são bem menores que as eucariontes, tá? Elas não têm núcleo definido e faltam organelas, né? São revestidas de polissacarídeos, tá certo? Então, procariontes podem ser bactérias ou arqueias, são bem menores que as células eucariontes. As procariontes não têm núcleo definido e faltam organelas. Elas são revestidas de polissacarídeos. Já as eucariontes têm um núcleo bem definido e têm estrutura mais complexa. Tem todas as organelas, as eucariontes, ok? E são maiores que as procariontes porque elas têm tudo. Então, vamos lá. Questão número 6. A questão número 6. Quais são as moléculas presentes na constituição da membrana plasmática? O que tem na membrana plasmática? Vamos lá, descrever e indicar as suas respectivas funções. Então, vamos para 6, resposta da 6. Vamos lá. 6. Faz a função de pele da célula, né? Ela controla o que entra e o que sai, tá? Então, tem o que lá naquela camada? Tem proteínas e lipídios e as organelas, tá certo? Então, vamos para a questão número 7. A questão número 7, quais são as organelas membranosas presentes na célula eucarionte? A eucarionte a gente já falou agora há pouco, que é aquela que tem todas as organelas. Então, vamos lá, quais são e o que cada uma faz, certo? Então, primeiro aqui nós temos o núcleo, que guarda a informação genética, guarda o material genético, o DNA. Nós temos mitocôndria, que é responsável pela energia da célula, né? É a respiração celular. Aí a gente fala do ATP, que vira ADP no ciclo de Krebs, gerando energia. Então, mitocôndria, energia da célula. Temos o retículo endoplasmático, que tem do liso e o rugoso, mas aqui eu não especifiquei nem o liso nem o rugoso, eu fiz um resumo do que ela produz, tá? O retículo endoplasmático produz lipídios e proteínas e armazena o cálcio. E o cálcio é responsável pela contração muscular. Lembra da aula de anatomia que a professora falou de sarcômeros? Então, é essa parte aí do retículo endoplasmático, tá? Que tem aí os sarcômeros com cálcio produzido pelo retículo endoplasmático, além dos lipídios e proteínas, tá bom? Então, agora vamos para a questão número 8. A questão 8 é: por quais razões as bactérias promovem a formação de colônias e por quê? Então, vamos lá. Por que elas produzem colônias? Vamos voltar aqui. Resposta da 8. Ah, gente, antes de falar da resposta da 8, tinha uma continuação da 7. Tem os lisossomos. Os lisossomos, dentro da célula eucarionte, servem para digerir, digere através de enzimas, digere as proteínas e digere as organelas danificadas. É tipo o fígado da célula, tá? O lisossomo, ele digere através de enzimas, ele digere proteínas, digere as organelas danificadas, tá? Então, agora vamos para a resposta da 8, gente. Por que as bactérias formam colônias? Elas formam colônias para se proteger, né, das adversidades e para garantir a reprodução de novas bactérias. Juntas, elas são mais fortes. Então, para se proteger das adversidades, né, de algum antibiótico, alguma coisa que o ser humano venha a ingerir para destruir essas células e para garantir a reprodução de novas bactérias. Agora vamos para a questão número 9. Questão 9 é:
Que estrutura é responsável pela modulação da forma das bactérias? O que faz a bactéria ter formato? Vamos lá. Questão número 9. O que faz a bactéria ter formato é a parede celular, tá? É a que dá forma às bactérias. E elas podem ser do tipo coccus, que é redondinha, bacilos, que é bastão, ou espirais ou vibriões. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu fiz um esquema na aula da professora Rita para mostrar as formas das bactérias aqui, ó. Vamos lá. Tem os cocos, morfologia, tá? Das bactérias. Cocos, bacilo e espirilos, ou vibrião, tá? Então, elas não se modificam, né? Peptídeo glicano mantém a forma das bactérias, aí, ó. Então, na parede das bactérias, que dão o formato é graças ao peptídeo glicano. Olha aí. Então, elas podem ser diplococos, que são 2 cocos, podem ser streptococos, que é uma carreirinha de bolinhas aqui de cocos, podem ser sarcina, que é um aglomerado aqui, parece um cubo mágico, a sarcina, e estafilococcus, é uma bagunça aqui de bolinhas, tá bom? Então, agora para os bacilos, grupo de bacilos. Então, tem o bacilo solitário aqui, temos o diplobacillus, temos aqui uma carreirinha de bacilos, que é o streptobacillus, temos o cocobacillus, que são bolinhas com bastõezinhos, ó. Então, é uma mistura de cocos com bacilos, ó, cocobacillus. E exemplos aqui, ó, tem o anthrax, um exemplo de bacilos, Bacillus anthrax. Temos as espirais, o formato espiral. Tem vibrião, espirilo, espiroqueta, tá? E a reprodução delas é assexuada, elas se dividem por fissão, são divisões binárias, tá? Então, elas vão reproduzir assexuadamente. Quer dizer que a mesma informação genética que tem em uma, tem na outra. A mesma quantidade de cromossomos que tem em uma, tem na outra também. Diferente da meiose, né? E aqui, ó, fica no citoplasma. E aqui a gente tem a reprodução de um plasmídio, tá? Resistência aos antibióticos. Isso que dá resistência aos antibióticos. E, finalmente, a 10ª questão. Vamos lá. O que são os mesossomos? Quais são as suas respectivas funções? Vamos para os mesossomos aqui no finalzinho. Mesossomos, eles ficam no citoplasma, né, de algumas bactérias, principalmente nas gram-positivas. E eles servem para quê? Servem para transportar nutrientes, eles fazem a divisão celular e replicam o DNA, ok? Então, da 1 a 10 está feito. Aqui nós temos uma representação do Helicobacter pylori, aquele que mora no estômago da gente. Aí, o estômago está em vermelho e a Helicobacter tem hélice aqui, ó. Ela é tipo um bacilo com as hélices. Ela é do tipo gram positivo. Olha aqui uma bactéria, a parte morfológica. Aqui, ó. O ácido teicoico inserido no peptídeo glicano. Temos membrana celular aqui, ó. Tem o espaço entre o peptídeo glicano e a membrana celular, que é chamado de espaço periplasmático. E aqui nós temos a membrana celular, tá? Olha só, tem mais peptídeo glicano, 50% dessa bactéria é peptídeo glicano, tem ácido teicoico, é mais rígida e é mais grossa. Exemplos desse tipo de bactéria gram-positiva: Bacillus, Clostridium, Actinomyces, Enterococcus, Listeria, Lactobacillus, Streptococcus, essa daqui é Staphylococcus e
Fusobacterium. São os exemplos aí desse tipo de bactéria gram-positivo. Já as bactérias gram-negativo, elas têm essa estrutura aqui, ó. Essa parte aqui, membrana externa, 5% de peptídeo glicano, membrana celular. Olha aí, é uma camada fininha de peptídeo glicano, 5% da composição da célula, tá bom? Aí, membrana extracelular, membrana intracelular e a camada de peptídeo glicano. Tem menos peptídeo glicano, então eu falei 5%. Ela é mais fina, é mais mole e não tem ácidos teicoicos, ok? Bom, gente, agora é a questão número 12. O que é cápsula? De que material ela é constituída? Quais as suas respectivas funções para as bactérias? E justifique a resposta. Ai, que beleza, vamos para a cápsula, gente. Mas antes de ir para a cápsula, nós vamos olhar bem para este bacilo, ok? Então, vamos lá. Nesse bacilo, nós vemos citoplasma, em amarelo. Nós vemos aqui a parede celular, né, formada de peptídeo glicano. Nós vemos na parte... Vamos lá. Dentro do citoplasma, vamos voltar para o citoplasma agora. Nós vemos aqui um DNA circular, sem revestimento de membrana, que é o nucleoide, que é a característica da célula procarionte. E tem mais ainda o que? Ribossomos dentro do citoplasma, beleza? Nós temos também aqui fímbrias, né? Como se fosse o bracinho da bactéria, né? Fímbrias para ela se deslocar e se fixar. E aqui em azul nós temos a belezinha da cápsula, formada de glicoproteínas. A cápsula, então, é formada de glicoproteína que protege com água, nutrientes, é responsável pela hidratação da célula, ok? Entendido? Questão 12, respondi. Agora vamos para a questão 13. Quais são as funções dos flagelos? Olha aqui, ó. Flagelos são as perninhas da bactéria. Então, o flagelo, por exemplo, tem a função de locomoção, sendo que ele vai permitir que a célula se locomova. As fímbrias, elas são ligadas à adesão, elas vão grudar no hospedeiro, permitindo que as bactérias se liguem em superfícies, substratos ou outras células ou tecidos. Então, flagelo é para locomover e fímbria é para segurar. Então, a gente tem perninhas e bracinhos com mãozinhas. Plasmídeos. Então, vamos lá. O que são plasmídeos? E quais são as respectivas funções para as bactérias? Justifique. Plasmídeos, o que são? São pequenos segmentos de DNA circular, com replicação independente, presente nas bactérias. Suas funções são a resistência aos antibióticos, pois seus genes produzem enzimas que neutralizam determinado antibiótico. Os plasmídeos de fertilidade, F, têm função específica de iniciar a conjugação bacteriana. A conjugação, o que é? Um processo pelo qual as bactérias transferem material genético entre si, envolvendo o contato direto entre as células. Aplicações da engenharia genética. Então, vamos lá. Na engenharia genética, os plasmídeos eles são usados como vetores de clonagem. Eles transportam genes ou fragmentos do DNA e, a serem clonados, para dentro da célula hospedeira. Então, o plasmídio ele faz então esse transporte também, né? Plasmídios são pequenos segmentos de DNA circular. Então, eles estão ligados à fertilidade da célula, tá? Os plasmídios, eles são como vetores de clonagem. Eles transportam genes ou os fragmentos do DNA para serem clonados para dentro da célula hospedeira. Importante, hein, plasmídio? Então, pessoal, mostrando aqui, ó, o plasmídio dentro da célula, né? No caso aqui na nossa bactéria. Ó aqui, ó. Plasmídio dentro, perto do nucleolo, dentro do citoplasma, tá?
Então, ele tem que fazer aí o transporte do material genético. E agora vamos para a questão número 15. A questão número 15 é: descreva a técnica de coloração de grã, indicando o porquê das respectivas colorações nas bactérias gram-positivo e gram-negativo. Então, vamos lá. O passo a passo da coloração de grã. Primeiro, a gente coloca algumas colônias de bactérias em uma lâmina de microscópio, deixa secar e cobrir com um corante cristal violeta. Aí depois a gente tem que lavar e aplicar Lugol. O que é o Lugol? É o iodeto de potássio para fixar o corante. Depois nós temos que lavar novamente e aplicar o álcool 95% para descorar as bactérias. E finalmente aplicar o segundo corante, que é a fucsina ou safranina, ou safranina. E aí o resultado é o quê? Bactérias gram-positivas, elas retêm o corante cristal violeta, depois que lava com álcool. E a parede celular dessas bactérias são espessas e possui uma camada de peptidoglicano bem grande. No microscópio aparece uma cor azul-violeta. Já as bactérias gram-negativas, elas são descoradas pelo álcool e coradas pela safranina ou fucsina. Elas possuem uma parede celular mais fina, com uma camada de peptidoglicano e uma membrana externa. E no microscópio aparece na cor rosa ou arroxeada. Olha como é que fica, gente. Olha que lindo! Aí, bactérias gram-positivas, como é que elas ficam? E as gram-negativas, como é que elas ficam na lâmina. A questão 16. Quais são as diferenças entre os fenômenos de mutação e de recombinação? Justifique. Então, vamos lá. A mutação e a recombinação são processos diferentes, tá? Ambos estão relacionados à variabilidade genética dos indivíduos, né? Das celulinhas, das bactériazinhas. Então, vamos lá. Mutação. A mutação é alteração hereditária na sequência dos DNA. Essas alterações elas podem ocorrer em locais aleatórios do genoma. Os agentes de mutação incluem replicação errada, né, produtos químicos e radiação, por exemplo. As mudanças não são corrigidas pelo reparo das enzimas. A mutação é fonte primária de variabilidade genética. E agora vamos para a recombinação. A recombinação, né, ela é mistura dos genes entre indivíduos da mesma espécie. Ela ocorre durante a reprodução sexuada. A recombinação aumenta a variabilidade primariamente produzida pela mutação. Ela pode ocorrer de duas maneiras. A recombinação tem duas maneiras, gente. Recombinação homóloga, que é entre as sequências de DNA idênticas ou muito similares, e a recombinação não homóloga, que ocorre entre sequências de DNA sem qualquer similaridade entre si. Então, vai dar um híbrido, né? Muito bem, agora 17. Descreva os modos de reprodução assexuada e sexuada das bactérias e justifique. Então, na reprodução assexuada, que não tem graça nenhuma, brincadeira, reprodução assexuada ocorre na divisão binária, que a célula duplica o DNA, tá? Então, dando origem a uma nova célula com material genético idêntico. Dessa forma, cada célula filha poderá se dividir, gerando mais células filhas, crescendo exponencialmente. Uma gera duas, duas gera quatro, quatro gera oito, oito gera 16 e assim vai. Então, as bactérias, elas não apresentam reprodução sexuada. Gente, bactéria não faz sexo. Não tem graça. Bactérias fazem reprodução somente assexuada. Algumas apresentam chamada recombinação genética, onde ocorre em 3 fases. Sendo essas 3 fases a transformação, a transdução e a conjugação. Beleza? Agora ela perguntou da reprodução sexuada. Faltou a sexuada aqui. Peraí, as bactérias não fazem reprodução sexuada. Vamos ver a sexuada agora. Agora, a segunda parte da pergunta, reprodução sexuada.
Acontece quando dois gametas, um feminino e outro masculino, se fusionam, dando origem a um novo ser vivo. E esse processo pode acontecer em fungos, animais e vegetais. Tá? A bactéria não faz sexo. Quem faz sexo é fungo, células animais e células vegetais. Um ponto importante a ser destacado é que a reprodução sexuada não é sinônimo de relação sexual. Essa daqui é a imagem que ilustra a questão 17. A reprodução assexuada, no caso das bactérias, e a reprodução sexuada, com presença de gametas masculino e feminino. 18. Quais são as diferenças entre transformação e transdução? Então, vamos lá. Transformação, o que é? Transformação, ela acontece em algumas bactérias que conseguem absorver fragmentos de DNA que estão dispersos no meio. Esses fragmentos de DNA, eles são incorporados ao material genético das bactérias, alterando o seu genoma. Um exemplo é quando a bactéria absorve DNA de outras bactérias mortas. E agora outra coisa, a transformação, tá? É um processo espontâneo da natureza. Beleza? Vamos agora falar de transdução. A transdução bacteriana ocorre a troca de material genético entre bactérias com participação de um bacteriófago, ou seja, um vírus que infecta as bactérias. O bacteriófago carrega fragmentos de DNA de uma bactéria doadora e os transfere para a bactéria receptora. Esse processo pode resultar em recombinação genética nas bactérias receptoras. Diferentemente da transformação, a transdução não envolve absorção direta de DNA do meio, mas sim a transferência mediada pelo vírus. Olha que safado esse vírus. Bom, gente, a 19. O que é virulência? O que ela mede e justifique corretamente. Vamos lá, virulência. É um termo utilizado na área da biologia para descrever a capacidade de um organismo, como um vírus, bactéria ou parasita, de causar doenças em seu hospedeiro. Então, a virulência é a capacidade de causar doença em seu hospedeiro. Está relacionado com a capacidade desse agente biológico de produzir efeitos graves ou fatais. Então, virulência, capacidade de produzir efeitos graves ou fatais. A virulência mede a gravidade dos efeitos causados por um patógeno em um organismo infectado. Ela está relacionada a vários fatores, incluindo multiplicação do organismo infectado. Quanto mais rápido o patógeno se multiplica, maior a virulência. Produção de toxinas. Patógenos que produzem toxinas mais potentes tendem a ser mais virulentos. Tá? Capacidade de invasão é a habilidade do patógeno de invadir células e tecidos e também influencia em sua virulência. A virulência pode ser determinada pelos seguintes coeficientes. Então, vamos lá. Virulência, coeficiente de letalidade, que indica a porcentagem de casos mortais da doença. E o coeficiente de gravidade indica a porcentagem de casos considerados graves, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. 20. Descreva corretamente as etapas do processo patogênico. Então, o processo patogênico envolve várias etapas que ocorrem quando o micro-organismo causa uma doença no hospedeiro. Então, vamos descrever aqui com forma detalhada. Colonização. Nessa etapa, o micro-organismo entra em contato com o hospedeiro e se estabelece numa superfície, como uma mucosa, por exemplo. Isso pode ocorrer sem a ocorrência de sintomas, que é a fase pré-patogênica, né? Depois tem a invasão, onde o micro-organismo penetra nos tecidos do hospedeiro. Isso pode acontecer através de mecanismos como adesão às células hospedeiras, secreção de enzimas ou penetração direta. Aí tem as fímbrias, né, que se fixam, né, que a gente falou agora, no hospedeiro. Proliferação, né, fase aqui do processo patogênico. Proliferação, o mecanismo se multiplica no interior do hospedeiro, aumentando a população. E isso pode levar à disseminação da infecção.
Tem a fase da agressão ao hospedeiro, que é durante a proliferação, o micro-organismo pode causar danos aos tecidos do hospedeiro. E isso resulta nos sintomas da doença, né? Então, febre, dor, dispersão e transmissão. O micro-organismo ele se espalha para os hospedeiros ou ambientes através de vias, como contato direto, fomites, aerosóis, água, alimentos, solo ou vetores artrópodes, as aranhas, formigas, moscas. Além disso, o processo infeccioso pode ser dividido em diferentes estágios. Nossa Senhora, é o subtítulo do subtítulo, meu Deus. Período de incubação, que é o intervalo entre a infecção inicial e o surgimento dos primeiros sintomas. Período prodrômico, que se caracteriza por sintomas iniciais da doença. Período da doença, que é a fase em que a doença se manifesta por completo. Período de declínio, que são os sinais da doença quando diminuem, né, que é o declínio, graças a Deus. Período de convalescência, que representa o retorno à normalidade do corpo após a infecção. Esse seria o período terciário, né? Tá bom. Bom, gente, agora a questão número 21. Quais são as estruturas moleculares bacterianas que promovem mecanismos de patogenicidade? Descrever e justificar. Vamos lá. Então, a patogenicidade bacteriana, ela envolve uma variedade de estratégias moleculares que permitem que os micro-organismos causem doenças nos hospedeiros. Então, vamos lá. Fatores de virulência, fatores de exoenzimas, exotoxinas, citotoxinas, enterotoxinas, neurotoxinas, hemolisinas, endotoxinas, aderência específica, tropismo tecidual. Em resumo, as estruturas moleculares bacterianas, como fatores de virulência, adesinas e endotoxinas, desempenham papéis cruciais no mecanismo de patogenicidade, permitindo que as bactérias causem doenças nos hospedeiros. Agora vamos em cada fator desse aqui. Fator da virulência. Fatores de virulência, elas são características fenotípicas que contribuem para a patogenicidade de uma bactéria. Elas podem ser classificadas em vários tipos, tá? Incluindo exoenzimas. Então vamos para exoenzimas agora, falando de virulência. Essas enzimas secretadas pelas bactérias permitem que elas invadam os tecidos do hospedeiro e causem danos. As exotoxinas, elas são classificadas com base na macromolécula do que é o alvo. Por exemplo, protease degrada a proteína do hospedeiro, enquanto que a lipase atua sobre os lipídios. Então, depende de qual é a enzima que vai atuar na macromolécula. Macromoléculas são carboidratos, lipídios e protídeos, só para lembrar. Exotoxinas são proteínas secretadas pelas bactérias que causam danos aos tecidos do hospedeiro. São classificadas com base em seus mecanismos de ação. Aí nós temos aqui citotoxinas, que destroem as células hospedeiras, como a toxina difterica, produzida por Cironebacterium diphtheriae, difteria. Tem a enterotoxina, que afeta o trato gastrointestinal, causando sintomas como diarreia e vômitos. Exemplos dessa toxina. A cólera, que é o Vibrio cholerae, e a toxina estafilocócica. Então, estafilococos e Vibrio cholerae. Enterotoxina. Entero é de intestino, com I, pelo amor de Deus, hein? Intestino. Neurotoxinas, vamos para os neurônios então, atuam no sistema nervoso, como a toxina botulínica, que é o Clostridium botulinum, e a toxina tetânica, Clostridium tetani. Olha que perigo, hein? Tem as hemolisinas, que destroem as células sanguíneas, de hemácias, como a hemolisina estreptocócica. Temos a endotoxina, as endotoxinas, que são os componentes da parede celular bacteriana,
liberadas quando as bactérias morrem. Elas ativam respostas inflamatórias no hospedeiro e podem causar choque séptico, ou seja, uma infecção. E temos aqui a aderência específica. A aderência é crucial para a colonização bacteriana. Ela tem que aderir ao tecido do hospedeiro para poder começar a se reproduzir, né, com as fímbrias. As bactérias possuem adesinas, que são componentes macromoleculares presentes na parede celular ou superfície viral. E essas adesinas interagem com receptores das células do hospedeiro, permitindo que as bactérias se fixem e estabeleçam suas infecções. Tem também a questão do tropismo tecidual, tropismo de crescimento. Então, vamos lá, algumas bactérias têm preferência por tecidos específicos do hospedeiro e isso é chamado de tropismo tecidual. Por exemplo, a Neisseria gonorreiae, a gonorreia, tem tropismo pelas células epiteliais e do trato genito-urinário. Então, doença venérea, né? Tropismo tecidual. E é isso. E a questão 22. Quais são as diferenças entre endotoxinas e exotoxinas bacterianas? Vamos lá. As exotoxinas e endotoxinas são duas classes diferentes de toxinas produzidas por bactérias. As exotoxinas, né, são substâncias tóxicas secretadas por bactérias e liberadas fora da célula, tá? Origem, elas são produzidas por bactérias gram-positivas e gram-negativas. Composição química, são proteínas solúveis. Elas se dissolvem aí. Agora precisa ver se é em água ou em óleo, né? A atividade das exotoxinas, elas podem viajar de um foco de infecção para outras partes do corpo e causar danos. Elas podem prejudicar o hospedeiro, destruindo células ou interrompendo o metabolismo celular normal. Como que se detecta? São detectadas por testes como neutralização e precipitação. Antigenicidade. São altamente antigênicas. Estou na dúvida agora do antigênico. Vou pesquisar. Tá. Então vamos continuar, depois a gente volta aqui nessa questão. Exemplo de exotoxina é a neurotoxina, que é a toxina botulínica, enterotoxina, que é a toxina da cólera, citotoxina, tá? Então aqui, ó. Agora vamos falar de endotoxinas. Definição. Elas são toxinas bacterianas que consistem em lipídios encontrados dentro da célula. Então, endo é de dentro da célula. Origem, são produzidas apenas por bactérias gram-negativa, tá? Composição química, são lipopolissacarídeos proteínas. Nossa, tem tudo, né? Tem proteína, lipídio e carboidrato na mesma porcaria. É uma parte integrante da parede celular. A atividade dessa endotoxina são liberadas quando a célula sofre lise, que é o processo de destruição, e elas são menos potentes e menos específicas que as exotoxinas. Como que se detecta? São detectadas pelo ensaio do lisado de límulos. E a antigenicidade, são fracamente imunogênicas. Vamos tirar a dúvida sobre o que é antigênico, certo? Antigenicidade. O que é antigenicidade? E agora, explicando o que é antigenicidade, é a capacidade de produzir anticorpos, antígenos. Então, no caso das exotoxinas, são altamente antigênicas, elas são altamente produtoras de anticorpos. E já as bactérias endotoxinas, elas são fracamente imunogênicas, produzem poucos anticorpos. Agora a questão 23. Descreva os processos de infecção, sintomas e transmissão por Escherichia coli, bem como as medidas profiláticas, justificando a resposta. Então vamos lá. A Escherichia coli, ela é uma bactéria que normalmente habita o intestino humano
de alguns animais sem causar doenças. No entanto, existem tipos de Escherichia coli que podem ser prejudiciais e causar infecções. Vamos lá. Sintomas da Escherichia coli: dor intestinal, diarreia constante, presença de sangue nas fezes, febre baixa e persistente. Sinais urinários, né? Dor e ardor ao urinar, urina turva. Os sintomas intestinais geralmente aparecem entre 5 e 7 horas após o contato da bactéria, da Escherichia coli. Transmissão: a Escherichia coli é transmissível e ela pode espalhar por contato com pessoas já contaminadas ou pelo consumo de alimentos contaminados. Então, evitar compartilhar copos, talheres, objetos pessoais, né? Prevenir contaminação. Medidas profiláticas: lavar as mãos com água e sabão, especialmente antes das refeições e após usar o banheiro. Utilizar os alimentos na temperatura correta. Não engolir água de ambientes públicos como piscinas e rios, foi por isso que eu passei mal. Manter a carne crua separada de outros alimentos, tá? Consumir laticínios sempre pasteurizados. Descreva agora, 24. Descreva os processos de infecção, os sintomas e transmissão por salmonela. Agora vamos para a salmonela. Salmonela é uma bactéria que pode ser transmitida através do consumo de alimentos contaminados com fezes de animais. Isso pode ocorrer, por exemplo, ao comer ovo mal cozido, ou quando as mãos não são lavadas adequadamente antes de cozinhar. E os sintomas da infecção por salmonela são semelhantes a qualquer outra gastroenterite e incluem vômitos, diarreia intensa, dor e febre. A infecção intestinal causada pela salmonela é forte e perigosa, pode se espalhar para outros órgãos, por isso é recomendado procurar, o serviço médico quando tem suspeita. E os principais sintomas da infecção por salmonela, eles incluem diarreia intensa, náuseas e vômitos, dor de barriga, mal-estar geral, febre e calafrios, presença de sangue nas fezes. Esses sintomas podem surgir até 10 dias após o consumo do alimento contaminado e costumam permanecer por 5 a 7 dias. A intensidade dos sintomas varia de acordo com a quantidade de alimento ingerido e o nível de contaminação. A transmissão da salmonela ocorre principalmente por meio do consumo de alimentos contaminados e a bactéria pode ser encontrada em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e animais domésticos como cães e gatos. Portanto, qualquer alimento proveniente desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes pode ser uma via de transmissão da salmonelose. E alimentos como verduras, ovos, frutas, leite não pasteurizados e carne também podem estar contaminados. A contaminação com carne e ovos ocorre quando os alimentos são consumidos crus ou mal cozidos. A carne de frango não dá para fazer sushi, não. Porque ela já vem com a salmonela, né? Para prevenir a infecção de salmonela, siga as medidas profiláticas. Lave sempre as mãos antes e depois de manipular ou consumir alimentos. Higienize bem os alimentos, especialmente frutas e verduras. Cozinhe a carne completamente. Cozinhe os ovos adequadamente. Evite consumir alimentos que contenham ovos crus ou leite não pasteurizado. Higienize corretamente as verduras e legumes. Lave as mãos após ir ao banheiro ou trocar fraldas. Higienize o local e os utensílios usados para cozinhar. Lembrando que o diagnóstico e o tratamento devem ser realizados por um médico especializado, como um gastroenterologista. E agora 25. Descreva os processos de infecção, sintomas e transmissão por Staphylococcus, justificando sua resposta. Então, Staphylococcus aureus. Infecção do Staphylococcus aureus é normalmente encontrada em pele e mucosas de pessoas, principalmente na boca e no nariz. Geralmente, não causa doença, mas quando o sistema imunológico está enfraquecido, pode entrar no organismo e causar infecções. Então, é uma bactéria que mora na gente, na boca e no nariz. Sintomas variam conforme o tipo de infecção e a condição da pessoa. Podem incluir dor, vermelhidão e inchaço na pele, quando a bactéria se prolifera na pele, ou febre alta por dor muscular, dor de cabeça, mal-estar. Isso é indicativo de doença, a presença no sangue do Staphylococcus. Transmissão.
Pode entrar no organismo por meio de ferimentos, agulhas, principalmente em pessoas hospitalizadas, contato direto ou gotículas do ar proveniente de tosse ou espirros, né? Mora no nariz e na boca. Staphylococcus epidermidis, da epiderme, né? Infecção. Normalmente só causa sintomas quando está na corrente sanguínea. Sintomas: febre alta, cansaço excessivo, dor de cabeça, mal-estar, diminuição da pressão arterial e falta de ar ou dificuldade para respirar. Aí tem outra aqui, ó, Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus saprophyticus. Infecção. Está associada a infecções do trato urinário. Sintomas: dor e queimação urinar, febre baixa, em alguns casos, vontade frequente de repentina de urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, sensação de peso na bexiga, pouca urina e urina escura com cheiro forte. Em geral, o diagnóstico e tratamento variam conforme o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos e a saúde do paciente. O tratamento pode envolver medicamento como meticilina, vancomicina ou oxacilina. Vale lembrar que a prevenção inclui medidas de higiene, como lavar as mãos regularmente e evitar o uso excessivo de antibióticos para evitar o desenvolvimento e resistência bacteriana. Questão 26. Descreva os processos de infecção, sintomas e transmissão por Streptococcus sp. Streptococcus é um gênero de bactéria que se caracteriza por ter formato arredondado e ser encontrado arranjado em cadeia. Essas bactérias são gram-positivas, o que significa que coram com cor violeta ou azul escuro quando visualizadas através do microscópio. A maioria das espécies de Streptococcus pode ser encontrada no organismo sem causar doenças. No entanto, em algumas situações ocorre um desequilíbrio entre várias espécies de micro-organismos presentes no corpo, permitindo que essas bactérias se multipliquem mais facilmente e causem diferentes tipos de doenças. Aqui estão alguns tipos de Streptococcus e suas características. Streptococcus pyogenes, grupo A. Transmissão. Streptococcus pyogenes pode ser transmitido de pessoa para pessoa por meio do compartilhamento de talheres, beijos ou secreções, como espirros, tosse, além do contato com secreções feridas de pessoas infectadas. Doenças relacionadas ao Streptococcus pyogenes: faringite, escarlatina, infecção de pele como impetigo e crisipela, necrose tecidual, febre reumática. Nossa, reumatismo. A febre reumática é uma doença autoimune que pode ser favorecida pela presença dessa bactéria. Sintomas do Streptococcus pyogenes comuns variam de acordo com a doença, mas a dor de garganta persistente é um sintoma comum. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como exame de antiestreptolizina, o ASLO. Nossa, que coisa. Vamos lá. Tratamento. Tratamento envolve o uso de antibióticos, como penicilina, eritromicina, né, para matar o Streptococcus pyogenes. Sintomas. Vamos lá. Principais sintomas de infecção do volta. Tratamento. Agora é outro Streptococcus, gente. Streptococcus saprophyticus. Streptococcus saprophyticus. Sintomas principais: infecção, são a dor e queimação ao urinar, febre baixa, vontade frequente de repentina de urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, peso na bexiga, pouca urina e escura e com cheiro forte. Em resumo, o Streptococcus pode causar uma variedade de doenças e o tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos. Se você suspeita de infecção por Streptococcus, é importante consultar o médico para o diagnóstico correto e tratamento adequado. Então, a gente viu aqui
Streptococcus pyogenes e o Streptococcus saprophyticus. Bom, gente, agora vamos para a questão número 27. Descreva os processos de infecção, sintomas e transmissão por Clostridium, justificando a sua resposta. Vamos lá. Clostridium. Infecções por Clostridia são causadas por bactérias do gênero Clostridium e podem afetar várias partes do corpo. Vamos lá. Causas. As bactérias Clostridium são comumente encontradas no ambiente, como no solo, na água e no intestino de seres humanos e animais. A maioria das bactérias Clostridium é inofensiva, mas algumas podem causar infecções graves em certas circunstâncias. Essas bactérias são anaeróbias, o que significa que prosperam em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio. Ai, meu Deus! Elas têm capacidade de formar esporos, que são estruturas altamente resistentes que permitem sobreviver em condições adversas. Quando as condições se tornam favoráveis, os esporos podem germinar e as bactérias podem se multiplicar, levando à infecção. Tipos de infecção por Clostridia. Infecção por Clostridium difficile. Comum em indivíduos tratados com antibióticos, pois antibióticos podem perturbar o equilíbrio normal das bactérias do intestino, permitindo que o difficile cresça demais e produza toxinas, causando diarreia e outros sintomas. Tem também a infecção por Clostridium botulinum, causada pela bactéria que produz uma potente neurotoxina, resultando em botulismo, que é uma doença grave que afeta o sistema nervoso. Infecção por Clostridium tetani, causada por bactéria que produz uma toxina chamada tetanospasmina, levando ao tétano, caracterizado pela rigidez muscular e espasmos. Bom, sintomas. Sintomas variam dependendo do tipo de infecção e do local. Podem incluir diarreia, dor abdominal intensa, vômitos, fezes sanguinolentas, fraqueza muscular, paralisia e rigidez muscular. Como é que é a transmissão? Ela varia de acordo com o tipo de infecção. O Clostridium difficile geralmente ocorre em ambientes de cuidados de saúde e podem ser transmitidas pelo contato direto ou indireto com superfícies contaminadas. Eu acho que deve ser aquela infecção hospitalar, né? Infecção que é difícil, né? Que já tem um tratamento de antibiótico e o negócio não morre. Clostridium botulinum pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados ou feridas contaminadas. O Clostridium tetani é associado a feridas contaminadas com o solo ou com substâncias que contenham bactérias. E qual que é a prevenção? A prevenção é a boa higiene, uso adequado de antibióticos e a vacinação, no caso do tétano. Tratamento com antibióticos específicos para cada tipo de infecção. A vacina antitetânica é a cada 10 anos. 28. Quais são as características gerais dos fungos? Descreva corretamente, justificando a sua resposta. Então vamos lá. Fungos, questão número 28. Os fungos são um grupo diversificado de organismos eucariontes. Por que é eucarionte? Porque ele tem todas as organelas, certo? Tudo. Que desempenham papéis essenciais no ecossistema e processos biológicos. Vamos lá, características gerais dos fungos. Eucariontes. Possuem células com núcleos individualizados, o que torna eucariontes. Significa que tem membranas nucleares envolvendo o material genético, tá? São pluricelulares ou unicelulares os fungos. Existem fungos pluricelulares, compostos por muitas células, e fungos unicelulares, compostos por uma célula. As leveduras, por exemplo, são fungos unicelulares, enquanto que os cogumelos são pluricelulares. Eles são heterótrofos, porque eles não produzem o próprio alimento, né? Característica que os diferencia das plantas, né? Que realizam fotossíntese, e o fungo não. O fungo não produz o próprio alimento. Parede celular de quitina.
Células dos fungos possuem parede celular composta principalmente de quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado. Essa parede confere rigidez e proteção às células fúngicas. Elas vivem em ambientes favoráveis, então principalmente locais com grande presença de material orgânico, umidade e escuro, né? Ausência de luminosidade. Como é que é a respiração do fungo? Então o fungo, ele pode ser, né, anaeróbio, com presença de oxigênio, ou anaeróbio, tá? Anaeróbio facultativo, tá bom? Permitindo que eles sobrevivam em ambientes com baixa oxigenação. Como é que é a estrutura dos fungos, né? Fungos são pluricelulares, apresentam estrutura formada por uma malha filamentosa chamada de hifas, que são agrupadas formando um pseudotecido denominado micélio. Então, um monte de hifas é o micélio. O micélio desempenha a função vegetativa e reprodutiva. Como é que é a reprodução do fungo? Vamos lá. Fungos se reproduzem por meio de esporos. A reprodução pode ser sexuada por brotamento ou fragmentação. São importantes na decomposição de matéria orgânica, né, na reciclagem de nutrientes, os fungos, tá? Vamos ver a imagem do fungo. Aqui nós temos um desenho representando os fungos. Então aqui a gente tem os rizoides, onde ele se fixa. Temos as hifas, os esporângios, que são dentro dos esporos, ó. O esporângio é onde guarda os esporos. E os esporos são as células de reprodução, a parte reprodutiva. Então, os esporângios geram esporos. Aqui os esporos, tá? As hifas, na pontinha de cada hifa tem esporângios, dentro dos esporângios tem os esporos, são eles que vão reproduzir, né, outras cópias. Muito bem, então aqui a gente tem a morfologia do fungo, olha que bonito. Então aqui, ó, núcleo, nós temos parede celular de quitina e glucosana, em vermelho. Temos a membrana na célula, membrana celular, que é feita de lipoproteína com ergosterol. Olha aí, ó. Aí. Certo? E aqui tá dizendo o seguinte, ó. Quitina, que é insensível à penicilina e à cefalosporina. Então, não adianta dar esse remédio aqui para fungo, porque não vai matar. Bom, gente, agora vamos para 29. Quais são os tipos de fungos existentes? Descreva as principais formas celulares que podemos encontrar nos fungos. Então, vamos lá. Tipos de fungos. Vamos lá. Quadridiomicetos. Fungos aquáticos que possuem esporos flagelados. Eles podem ser encontrados em solos úmidos, água doce e ambientes marinhos. Temos também o zigomiceto. Esses fungos incluem bolor preto no pão e os tipos de mofo, outros tipos de mofo. Vamos lá. Eles se reproduzem por meio de esporos e formam hifas achatadas e ramificadas. Temos também o glomeromicetos. São micorrizas arbusculares que vivem em simbiose com as raízes das plantas. Eles ajudam na absorção de nutrientes pelas plantas hospedeiras. Olha só. Tem os ascomicetos, que incluem os cogumelos saco, como as trufas e os mais conhecidos cogumelos comestíveis. Eles produzem esporos em estruturas chamadas ascos. Temos os basidiomicetos, que são os cogumelos verdadeiros, como o Agaricus bisporus. É um cogumelo de Paris, aquele que a gente come. E o Amanita muscaria.
Eles possuem basídeos, que são estruturas que produzem esporos. Temos também formas celulares dos fungos. Vamos ver as formas celulares dos fungos. Parede celular de quitina, que é uma das principais características dos fungos, é a presença de uma parede celular rígida composta principalmente por quitina. Essa parede confere resistência e proteção às células fúngicas, além de manter a sua forma e estrutura. Tem as hifas e micélio. As células fúngicas formam estruturas filamentosas chamadas de hifas, que são responsáveis pela absorção de nutrientes e reprodução, né? As hifas podem agrupar-se e formar um micélio, que é a estrutura principal dos fungos. E temos as organelas. As células fúngicas, elas são eucarióticas e possuem organelas como núcleo, mitocôndrias, retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. O núcleo contém material genético responsável por controlar as funções celulares e a reprodução dos fungos. Bom, gente, agora a questão 30. Quais as diferenças entre a parede celular fúngica e a parede celular bacteriana? Vamos lá. Composição química da parede fúngica. A parede celular dos fungos é composta principalmente por quitina. A quitina é uma substância rígida que confere resistência e proteção aos fungos. Parede celular bacteriana. A parede celular das bactérias é formada por peptídeo glicano, que consiste em açúcares ligados a aminoácidos. Essa parede é mais fina e complexa do que a fúngica, tá? Mais fina e mais complexa do que a parede fúngica. Então, parede fúngica é quitina, parede celular é peptídeo glicano. Quanto à estrutura, vamos lá. Estrutura da parede fúngica, além de fornecer resistência, a parede celular fúngica auxilia na manutenção da forma e da estrutura. Ela também desempenha um papel importante na absorção de nutrientes e na reprodução dos fungos. Agora, a parede celular bacteriana. A parede celular bacteriana protege as células contra invasores e ajuda a manter a forma celular. Ela também está envolvida na troca de substâncias com o ambiente externo. Agora, as diferenças gerais. Células fúngicas são eucarióticas, possuindo núcleo definido e organelas membranosas, enquanto as células bacterianas são procarióticas, ou seja, não tem núcleo definido. A parede celular fúngica é mais frágil em comparação com a parede bacteriana. E as bactérias não possuem parede celular, apenas uma membrana celular, formada por lipopolissacarídeos. Meu Deus, vamos lá. Bactérias, a parede celular bacteriana é formada de lipopolissacarídeos. Lipopolissacarídeos. Em resumo, a parte celular fúngica é composta de quitina, enquanto que a parede celular bacteriana é formada de peptídeo glicano. E essas diferenças fundamentais afetam a estrutura, a função e as características das células fúngicas e bacterianas. Okay? Questão 31. Quais as diferenças entre membrana plasmática fúngica e a membrana plasmática bacteriana? Vamos lá, composição química. Membrana plasmática do fungo é uma membrana plasmática composta principalmente por ergosterol, aquele álcool, né, um esterol, e por fosfolipídios. Essa composição é diferente da membrana plasmática bacteriana. Por quê? Porque a membrana plasmática bacteriana, ela é composta de fosfolipídio e lipopolissacarídeos, né, na parede externa de algumas bactérias gram-negativas. Tá, então vamos lá, de novo. Parede celular, membrana plasmática fúngica. Parede celular fúngica está fora da membrana plasmática e é uma estrutura rígida composta por quitina. Ela confere resistência e proteção às células fúngicas. Membrana plasmática da bactéria. A membrana plasmática bacteriana está dentro da parede celular bacteriana e é composta principalmente por peptídeo glicano. Essa parede é visível através de microscópio óptico.
Núcleo e organelas. A membrana plasmática fúngica. Vamos lá. Células fúngicas são eucarióticas, possuindo núcleo definido. Membrana plasmática. Tá. Membrana plasmática bacteriana. Células bacterianas são procarióticas, que significa que não possuem núcleo definido. E por uma membrana. O DNA bacteriano não está envolto numa membrana e as bactérias são representadas por células bacterianas. Então vamos lá, a gente está falando aqui de núcleo e organelas, tá? A fúngica eucariótica tem núcleo definido, tá? Tem mitocôndrias, tem outras organelas, retículo endoplasmático, etc, etc. A membrana plasmática bacteriana, ela tem o DNA bacteriano envolto por uma membrana e as bactérias são representadas por células bacterianas, ou seja, a bactéria ela é um ser procarionte, ela não tem núcleo definido, o DNA fica em nucleolos. Funções e estrutura, vamos lá, da membrana plasmática fúngica. Membrana plasmática fúngica desempenha funções essenciais como transporte de nutrientes, regulação do tráfego celular e comunicação com o ambiente externo. Ela também contém proteínas transportadoras e receptores. Já a membrana plasmática da bactéria é responsável pelo transporte de nutrientes também, secreção de enzimas e interação com o ambiente. Ela também contém proteínas transportadoras e receptores. Bom, resumindo, as principais diferenças entre a membrana plasmática fúngica e a membrana plasmática bacteriana estão relacionadas à composição química e à presença de parede celular e à organização celular, tá? Bom, questão 32. Quais são os principais grupos de fungos patogênicos, aqueles que causam a doença no seu hospedeiro? Vamos lá. Quais são os grupos de fungos patogênicos? Os fungos patogênicos são organismos que podem causar doença aos seres vivos, causadores de micoses sistêmicas. Então vamos lá. Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gatio são responsáveis por meningites nas pessoas com HIV e AIDS. Nossa Senhora! Responsável por meningites em pessoas com HIV. Cryptococcus neoformes e Cryptococcus gatio, ou gati. Histoplasma, vamos ver aqui, ó. Histoplasma, causa a histoplasmose, que é uma infecção pulmonar, fungo, hein? Coccidioides, fungos coccidioides, provocam coccidiomicose, também conhecida como febre do vale. Causa, aqui ó, micoses oportunistas. Então vamos lá, a gente falou agora de micoses sistêmicas, agora vamos falar de micoses oportunistas. Temos a cândida. Diversas espécies de cândida podem causar infecções, especialmente em pessoas com defesas orgânicas enfraquecidas, por exemplo, pacientes transplantados com câncer ou AIDS. Temos micose oportunista, aspergillus. O aspergillus fumigatus é um exemplo de que pode causar infecções graves, especialmente em unidades de terapia intensiva. Como micose oportunista, penicillium, alguns tipos de penicillium também podem ser patogênicos. E aí temos as micoses cutâneas e subcutâneas. Primeira, micose subcutânea ou cutânea, Sporotrix, causa esporotricose, que é uma infecção cutânea. Temos o tricofiton, epidermofiton e o microsporum, que são responsáveis por infecções fúngicas na pele, como a tinca ou micose. Temos também Fusarium, Cladosporum e Malassezia e outros, que podem causar micoses cutâneas e subcutâneas. Questão 33. Quais são os modos de reprodução fúngica?
Descreva os ciclos assexuado e sexuado de reprodução, justificando corretamente a sua resposta. Os fungos podem se reproduzir tanto de forma assexuada ou sexuada, vamos descrever aqui. Então, reprodução sexuada ocorre principalmente com fungos pluricelulares, como cogumelos, mas também podem ocorrer em alguns fungos unicelulares. Nesse processo, há uma fusão de gametas ou hifas especializadas de diferentes indivíduos, resultando na formação de um novo organismo geneticamente único, um híbrido. As etapas envolvidas incluem o reconhecimento e encontro dos parceiros sexuais, a fusão, fusão dos núcleos e a formação de estruturas reprodutivas especializadas. Uma forma comum de reprodução sexuada nos fungos pluricelulares é a formação de corpos de frutificação, como os cogumelos. Esses corpos de frutificação são estruturas visíveis acima do solo e contêm estruturas reprodutivas, como basídeos ou ascos, que produzem esporos. Os esporos são estruturas especializadas e contêm material genético necessário para gerar um novo organismo. Eles são liberados no ambiente e podem ser dispersados pelo vento, pela água, animais ou outros meios, permitindo que os fungos colonizem novas áreas. Agora, a reprodução assexuada do fungo. Além de reprodução sexuada, os fungos também têm capacidade de reproduzir assexuadamente. Reprodução assexuada não há troca de material genético, os novos indivíduos são gerados a partir de um único organismo. Existem várias estratégias de reprodução assexuada entre os fungos. Uma delas é a produção de esporos assexuais, também conhecidos como conídeos. Os conídeos são estruturas de reprodução especializadas que formadas por mitose e se desenvolvem a partir de estruturas chamadas conidióforos. Esses esporos são liberados no ambiente e podem germinar, originando novos indivíduos geneticamente idênticos ao organismo pai. Outra forma comum de reprodução assexuada em fungos é a fragmentação, onde o micélio do fungo se rompe em pedaços ou fragmentos que podem se desenvolver em outros organismos completos. Esse tipo de reprodução é observado em fungos filamentosos, como os bolores. Bom, agora é a 34. Quais são as condições necessárias para o esporo fúngico germinar no meio ambiente? Bom, gente, tem que ter umidade, né? Tem que ter temperatura elevada, tá? Aí vamos falar de resistência aqui, ó, temperatura, umidade, temperatura e tem que ter um ambiente escurinho, tá? Meio ambiente escuro. Vamos lá. Umidade. Ambientes com alta umidade são propícios para a germinação dos esporos. Idealmente a faixa de 70% a 90% durante alguns dias é considerada favorável para muitas espécies de fungos. A temperatura. Temperatura, pessoal, quando as condições ambientais são adequadas, os esporos absorvem a água, incham e se rompem, resultando em germinação e produção de uma célula idêntica à parental, tá? Então, temperatura quentinha, gostosinha, tá? Resistência. Uma das principais características dos esporos é a sua resistência às condições adversas, como altas temperaturas, falta de água e presença de substâncias tóxicas. Isso permite que os esporos sobrevivam por longos períodos no ambiente, aguardando as condições favoráveis para germinar e dar origem a novos organismos. Em resumo, os esporos fúngicos germinam quando encontram um ambiente com umidade adequada, temperatura favorável, permitindo eles desenvolver e colonizar novos locais. Essa capacidade de germinação é essencial para a sobrevivência e permutação dos fungos no meio ambiente. Então é calor, umidade e escurinho. Bom, gente, agora a questão 35. Quais são as diferenças do esporo bacteriano para o esporo fúngico? Vamos lá. Esporo bacteriano, chamado de endosporos.
Também conhecido, são estruturas, sobrevivência por bactérias, enfrentam condições ambientais desfavoráveis. Cada célula bacteriana pode formar endosporo. Esses esporos não têm fins reprodutivos, diferente do fungo, né? Cada célula bacteriana pode formar endosporos. Durante a esporulação, a bactéria reduz seu metabolismo e entra em estado de dormência. E os esporos podem permanecer viáveis por séculos. Gente, séculos. Olha que bicha danada essa bactéria. São altamente resistentes ao calor, à desidratação, à radiação e às mudanças de pH. Quando as condições ambientais se tornam favoráveis novamente, o esporo absorve água, incha e rompe-se, germinando e originando uma célula bacteriana vegetativa idêntica à célula parental. E agora vamos ver o esporo fúngico. A gente acabou de ver, mas vamos falar de novo. Esporos dos fungos são essenciais para a reprodução, tá? Existem 2 tipos de esporos fúngicos, os assexuados e os sexuados. Esporos sexuados resultam da fusão de núcleos de 2 linhagens opostas da mesma espécie de fungo. Esses esporos são menos frequentes. Além disso, os esporos fúngicos podem ser móveis, zoósporos ou imóveis. Em resumo, os esporos bacterianos são estruturas de sobrevivência, enquanto que os esporos fúngicos são relacionados à reprodução. Uau! Bom, galera, essa é a 36. Quais são as estruturas moleculares que compõem um vírus? Opa, chegamos nos vírus. Vamos lá, estruturas moleculares do vírus. Vírus são agentes infecciosos, blá, 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 blá. Genoma viral. Composto por ácido nucleico, que pode ser DNA e pode ser RNA. Ele contém informações genéticas necessárias para a replicação de novos vírus. Temos também o capsídeo. O capsídeo é uma cápsula proteica que envolve o genoma viral. Ele protege o material genético do vírus contra danos externos, como enzimas e condições ambientais. Além disso, o capsídeo é responsável pela determinação da forma do vírus. Existem diferentes formatos de capsídeo, como helicoidal, icosaédrico e complexo. Envelope viral, presentes em alguns vírus. O envelope viral é uma membrana lipídica, gordurinha, que envolve o capsídeo em alguns vírus. Essa membrana é derivada da célula hospedeira e contém proteínas virais. O envelope, vamos lá. O envelope é importante para a entrada do vírus da célula hospedeira e também para a liberação de novos vírus após a replicação. Tem proteína na superfície, Olha lá, as proteínas de superfície são localizadas no envelope ou no capsídeo. Elas desempenham um papel crucial na ligação do vírus às células hospedeiras. Essas proteínas elas são específicas para determinados receptores de células hospedeiras, permitindo que o vírus se ligue e entre na célula. Em resumo, os vírus são compostos por um genoma, DNA ou RNA, e isso é envolto por um capsídeo proteico. Alguns vírus possuem um envelope adicional. Essa estrutura simples permite que os vírus infectem células hospedeiras e usem seus recursos para se replicar. Vale lembrar que, apesar de não serem considerados seres vivos, os vírus têm uma incrível capacidade de adaptação e de evolução. Olha aqui o desenho do vírus. Olha aí, gente, esse aqui é o vírus, tá? Aqui nós temos material genético, o DNA ou RNA. Essas bolinhas vermelhas aqui, que estão em volta do RNA, é o capsídeo. E em volta do capsídeo, a gente tem o envelope proteico, tá bom? E aqui nós temos medicamentos antivirais. Abacavir, didanosina, estavudina, lamivudina, zidovudina e tenofovir. Bom, gente, agora 37. Quais são as diferenças entre um vírion e um vírus?
Vírus. Os vírus são parasitas obrigatórios intracelulares. Eles consistem em um material genético, DNA ou RNA, envolto por uma proteína. Não possuem células próprias e não conseguem se reproduzir sozinhos. Para se multiplicarem, precisam infectar uma célula hospedeira. Causam uma variedade de doenças como gripe, AIDS, varíola, dengue, entre outras. E o virion? O que é o virion? É uma partícula viral fora da célula hospedeira. É como a relação entre meteoro e meteorito. Quando está no espaço é chamado de meteoro, mas quando entra na Terra é um meteorito. Da mesma forma, a célula é chamada de virion e da mesma forma, fora da célula é chamado de virion e dentro da célula hospedeira é chamado de vírus. No campo científico, essa diferenciação é fundamental para otimizar a análise do vírus e em laboratório. Em resumo, o vírus, gente, é um agente infeccioso que causa doenças, enquanto o virion é uma partícula viral que existe fora da célula hospedeira. Ambos desempenham papéis essenciais na biologia viral, mas em contextos diferentes. Bom, gente, agora 38. Quais são os tipos de vírus existentes de acordo com a sua morfologia? Os vírus apresentam uma variedade de formas e tamanhos, mas todos eles compartilham algumas características comuns. Vamos explorar os principais tipos de vírus. Vamos lá, de acordo com a morfologia. Nós temos vírus helicoidais, vírus que têm uma forma de hélice, com uma cavidade central, oca, onde está alojado o material genético, DNA ou RNA. Um exemplo notável é o vírus mosaico tabaco. Nossa, nem sabia que existia. Temos o vírus no formato icosaedrais. Esses vírus são quase esféricos e simétricos. Eles são os mais abundantes entre os que infectam animais. Um exemplo é o adenovírus, que possui DNA e pode causar doenças como pneumonia. Adenovírus. Os envelopados. Os vírus envelopados possuem envelope lipídico que extraem da mesma membrana celular das suas vítimas. Então, ele adquire essa membrana lipídica da célula que ele invadiu. Essa camada é usada para inocular seu material genético na célula. Um exemplo é o vírus da dengue, que é transmitido por insetos. Vírus complexos. Esses vírus têm uma estrutura mais complexa e não se encaixam facilmente nas categorias anteriores. Um exemplo é o bacteriófago, que infecta bactérias. Olha que danado, gente. Agora a questão 39. Como ocorre a replicação lítica? Descreva passo a passo, justificando corretamente. Então vamos lá. A replicação viral lítica é um processo pelo qual vírus se multiplicam dentro das células hospedeiras, resultando na produção de novos vírions e, eventualmente, na destruição da célula hospedeira. Então, vamos lá. Como que é a replicação viral lítica? Pode ser por absorção, ou fixação. O vírus se liga à superfície da célula hospedeira por meio de proteínas virais específicas, que interagem com receptores na membrana celular. Essa etapa é crucial para sua infecção. Também dá para replicação por penetração. O vírus entra na célula hospedeira, seja por endocitose, que envolve uma membrana celular, ou por fusão direta com a membrana. Também se replica por uncoating, desnudamento. O material genético viral, DNA ou RNA, é liberado do capsídeo viral, ou seja, ele sai, desnuda. Isso permite que o genoma viral seja acessado e utilizado pela célula hospedeira, tipo espremer uma uva, A polpa da uva seria o DNA ou RNA. Outra replicação e transmissão. O genoma viral é replicado e transcrito. As enzimas celulares ou virais estão envolvidas na síntese de RNA mensageiro, ou mRNA,
a partir do genoma viral mRNA e estão traduzindo por proteínas virais. Então, gente, síntese de proteínas virais, né? A célula hospedeira produz proteínas virais, incluindo proteínas estruturais, que formam o capsídeo, e proteínas não estruturais, são enzimas envolvidas na replicação viral. Montagem e maturação. As proteínas virais se organizam para formar novos vírions. Aí o genoma viral é empacotado no capsídeo. Tem também a liberação, né? Os vírions recém-formados são liberados da célula hospedeira. Isso pode ocorrer por lise celular, que é o rompimento da célula, ou por brotamento, onde os vírions saem da célula e para matá-la, né? Saem da célula sem matá-la, perdão. Tá bom? Então aqui, ó, brotamento. Vírions saem da célula sem matá-la. Justificativa. Então vamos lá para a justificativa, pessoal. A absorção ela é essencial para a infecção, pois determina a especificidade do vírus. A replicação é a transmissão, né? Replicação e transmissão garantem a produção do RNA mensageiro e proteínas virais. E a síntese de proteínas e a montagem são necessárias para formar novos vírions. Liberação completa do ciclo, permitindo que os vírions infectem outras células. Lembrando que a fase lítica resulta da morte da célula hospedeira, enquanto que o ciclo lisogênico envolve a integração do genoma viral ao DNA da célula hospedeira, permanecendo latente até ser ativado posteriormente. Já estamos acabando, hein, gente? Questão 40. Pesquise sobre a criação de uma vacina contra o vírus influenza, tá? Por quais razões é possível criar uma vacina absoluta e única contra o vírus influenza. Então, a gripe, pessoal, é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem 4 tipos de vírus influenza gripe, o A, o B, o C e o D. E o vírus influenza A e B são os responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A o responsável pelas grandes pandemias. O tipo A são encontrados em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos, marinhos e aves. As aves migratórias desempenham um importante papel na disseminação natural da doença entre os distintos pontos do globo terrestre. Vamos continuar aqui, gente. Eles são ainda classificados em subtipos de acordo com as combinações de 2 proteínas diferentes. A hemaglutinina, HA ou H, e a neuraminidase, NA ou N. Dentre os subtipos de vírus influenza, há atualmente os subtipos A, H1N1, PDM09 e A, H3N2 circulam de maneira sazonal e infectam humanos. Alguns vírus influenza A, de origem animal, também podem infectar humanos, causando doença grave, como o vírus AH5N1, AH7N9, AH10N8, AH3N2V, AH1N2V. Bom, tipo B, né, de influenza, infectam exclusivamente os seres humanos. Os vírus circulantes B podem ser divididos em dois principais grupos, né? As linhagens, denominados linhagens B Yamagata e B Victoria. Os vírus da gripe B não são classificados em subtipos. Agora, influenza tipo C. Infectam humanos e suínos. É detectado com muito menos frequência e geralmente causa infecções leves, apresentando implicações menos significativas à saúde pública, não estando relacionado com epidemias. Em 2011, um novo tipo de vírus da gripe foi identificado,
o vírus influenza delta D, o qual foi isolado nos Estados Unidos da América em suínos e bovinos e são conhecidos por infectar ou causar doença em humanos. A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar os casos graves e óbitos por gripe. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe. É devido a essa mudança dos vírus, é necessária a vacinação anual contra a gripe. Por isso, todo ano o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de vacina contra a gripe. Este imunobiológico oferecido pelo Sistema Único de Saúde protege contra 3 tipos de vírus da gripe e que mais circulam no último ano do Hemisfério Sul. Então, as dificuldades para criar uma vacina são quais? Quando você entra em contato com doenças infecciosas pela primeira vez, o seu corpo cria uma memória imunológica. Caso no futuro ele se depare com o mesmo patógeno, o sistema imune saberá como protegê-lo. As vacinas se aproveitam desse mecanismo de memória, apresentando ao organismo pedaços ou versões enfraquecidas dos agentes infecciosos. E assim nosso sistema imune adquire o treinamento necessário para nos salvaguardar do patógeno, sem que ocorramos o risco de sofrimento de contrair a doença. No entanto, a gripe é um vírus de rápida evolução. Isso significa que o vírus da gripe está em constante mudança e suas variantes se modificam rapidamente. Se você pega a gripe em um ano, há uma boa probabilidade de que a defesa adquirida não seja eficaz contra as versões de vírus que irão circular no ano seguinte. Portanto, a vacina precisa ser atualizada regularmente para acompanhar essas mudanças. Bom, o problema é que a produção de vacina leva tempo, e aí precisamos projetá-la em meio a um ano antes da distribuição. Para ser efetiva, a vacina deve ser fabricada com base nas variantes do vírus que circulam logo após a sua aplicação. Isso requer prever o futuro, o que é um desafio. Assim como um bom investidor se cerca de informações e condições do mercado para embasar as decisões, os cientistas reúnem uma grande quantidade de informações para fundamentar o design da vacina. Eles colhem amostras do vírus da gripe ao redor do mundo, registram o local e a data da coleta e identificam as sequências genéticas para acompanhar o ritmo da sua evolução. A vacina tomada, dose 1 e dose 2, para as crianças primovacinadas e DU, dose única, para demais públicos da campanha. Agora, a questão 41. Descreva os processos de infecção, sintomas e transmissão por coronavírus humano. Vamos lá. Infecção. SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por 3 modos: contato, gotículas ou aerosol. A transmissão por contato ocorre através do contato direto com uma pessoa infectada. A transmissão por gotículas acontece quando estamos expostos a gotículas respiratórias expelidas por uma pessoa infectada ao tossir ou respirar, principalmente quando estamos menos de 1 metro de distância dela. A transmissão por aerosol envolve partículas menores, aerosóis, contendo o vírus, que podem permanecer suspensas no ar por horas e serem levadas por distâncias maiores que 1 metro. A infecção ocorre por meio da inalação de gotículas finas ou partículas de aerosol, deposição dessas gotículas nas membranas mucosas expostas, que é boca, nariz e olhos, e toque direto ou indireto dessas membranas com as mãos contaminadas. Sintomas. Os sintomas da Covid-19 podem variar. Mais ou menos comuns incluem febre, tosse, falta de ar, cansaço excessivo, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, perda de olfato e paladar, alterações no trânsito intestinal, como a diarreia. Agora, a transmissão. Vamos lá. Período de transmissão ocorre quando os sintomas persistem. A maioria das infecções se espalha por contato próximo, principalmente por meio de gotículas respiratórias. Não há evidências de transmissão eficiente para pessoas em distâncias maiores ou que entram
em um espaço horas depois que a pessoa foi infectada e que esteve lá. A transmissão por via aérea pode ocorrer em circunstâncias especiais, como espaços fechados, com ventilação inadequada ou exposição prolongada a partículas respiratórias geradas por esforços respiratórios. Gritar, cantar, fazer exercícios. Finalmente, a questão 42. Pesquise sobre os tipos de hepatites existentes. Descreva as principais diferenças morfológicas virais, bem como as diferenças dos processos de infecção, sintomas, transmissão. Vamos lá. A hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente causada por vírus. Também pode ser resultado do uso de medicamentos ou resposta do organismo. Vamos lá. Hepatite A, HAV. Vírus do HAV é o vírus RNA da família Piconaviridae. Morfologia. Possui um capsídeo icosaédrico. Transmissão. Acontece por meio do contato com a água ou alimentos contaminados. Eu tive esse tipo aqui quando eu era criança, água contaminada. Sintomas. Na maioria das vezes, a hepatite apresenta sintomas discretos, como cansaço, fraqueza, diminuição do apetite e dor na parte superior da barriga. Pode ocorrer um quadro de hepatite fulminante. Meu Deus! Agora vamos falar de prevenção. A prevenção da hepatite A. Então, a higiene na hora de comer e de preparar alimentos, evitar compartilhar escovas de dente e talheres e evitar praticar sexo sem segurança. Imunidade. Pessoas que já tiveram hepatite A desenvolvem imunidade a esse tipo. Hepatite B, HBV. O HBV é o vírus DNA da família Epadinaviridae. Morfologia. Possui um envelope lipídico e um núcleo icosaédrico. Transmissão. É através do contato com sangue ou secreções contaminadas, como transfusões sanguíneas, compartilhamento de seringas e relação sexual desprotegida. Sintomas. Pode ser assintomática, mas nos casos sintomáticos pode haver enjoos, febre baixa, dor nas articulações e dor abdominal. Prevenção. É a vacinação ainda na maternidade, relações sexuais protegidas e atenção à higiene com manicure, tatuagem e piercing. E temos a hepatite C, HCV, que é um vírus de RNA da família Flaviviridae. Morfologia. Possui envelope lipídico. A transmissão é principalmente por contato com sangue contaminado, uso de seringas compartilhadas, transfusões, etc. Sintomas. A pele fica amarelada, a urina fica escura, dores abdominais e perda de apetite. Prevenção. Não há vacina específica para evitar o contato com sangue contaminado e o uso de seringas compartilhadas. Lembrando que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a progressão dessas doenças e possíveis complicações.